Falamos na aula anterior da Lei 8080, né, e a sua estruturação para organizar assistência farmacêutica. E a gente viu também o quanto tempo demorou para entender como incluir o atendimento integral. O que significa essa assistência terapêutica integral? Então, infelizmente, né, como a gente está vendo, o tempo, né, que entre uma lei e a sua regulamentação, atualização, é longo. Então, a gente vai ver o decreto que regulamenta o Sistema Único de Saúde. O que vocês estão vendo aí na data, ele é de 2011. Então, ou seja, a Lei 8080 foi criada em 1990. E o decreto que regulamenta como a Lei 8080 tem que ser aplicada foi feito 21 anos depois, né? Só para vocês terem uma ideia assim, de como que a gente está num sistema em construção, né? É um sistema vivo que está em construção ainda, né? Então, em 2011, foi criado um decreto federal para regulamentar como que o SUS funciona. Então, você já está operacionalizando a lei. Ela está mais conceitual, o decreto já coloca as coisas mais diretas. E aí, ela coloca, né, no artigo 25, vamos tirar aqui a parte da assistência farmacêutica, né? Que ela já propõe a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais como regra, né? A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ela existe antes do SUS. Ela existe desde 1970 e poucos. Então, com esse decreto, ela cria, né, uma referência. Lembra lá que o SUS falou que na Lei 8080, na falta de diretriz, tem que seguir as listas de medicamentos nacionais da União ou dos municípios? Então, esse decreto diz qual é a lista nacional. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É ela que vai reger, né, todos os medicamentos que são fornecidos para todas as doenças do SUS. E além disso, também tem que, além dessa regência da Rename, né, e tem que vir um documento anexo, porque a Rename é só uma lista, diz qual que tem. Então tem que ter um formulário terapêutico dizendo como aplicar, ou seja, como é que eu vou prescrever, qual que é a dose, qual que é o monitoramento, como é que eu uso isso. Então esse decreto regulamentou, né, a criação e atualização da Rename e a criação e atualização do formulário terapêutico nacional. Então, além disso, né, ele coloca aqui, né, como que isso vai ser operacionalizado. Que ele explica, né, que essa Rename ela tem que ser atualizada de 2 em 2 anos. E o formulário terapêutico nacional, à medida que os medicamentos forem mudando, forem criando uma nova evidência sobre alguma coisa da Rename vigente. Né? Infelizmente, esse item 2 aí é mais complexo, porque o nosso último formulário terapêutico nacional é de 2010, ou seja, é de antes desse decreto. E ele ainda não foi atualizado, infelizmente, né? Então, esse é um processo que a gente espera. Só que além desses dois, porque assim, você tem a Rename, que é a lista, você tem o formulário terapêutico nacional, que é a monografia de cada medicamento, mas como é que eu vou tratar uma asma? Como é que eu vou tratar uma diabetes? Como é que eu vou tratar um problema mais grave, uma tetraparesia espástica? Como é que eu vou fazer isso? Então, a Conitec, ela pode construir também, ou o Ministério da Saúde, ou o Estado, ou o município, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, ou seja, vão ser criados critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e exclusão, como esse tratamento vai ser, onde esse tratamento entra, quem é responsável por fornecer esse tratamento, como a pessoa acessa, que documento que ela precisa, que exame que ela precisa, né? Então, esse decreto, ele organizou o fluxo. Então, ele criou uma lista, beleza, uma monografia de cada medicamento, beleza, e criou o fluxo. Como é que esse medicamento vai ser acessado pelas pessoas dentro do SUS, né? E lembrando, né, que a CIT, a Comissão Intergestora Tripartite, que é a responsável por essa aprovação desses documentos, né? Então, os três gestores sentados juntos, ou seja, não é só a União que decide, os estados e os municípios também votam para determinar como vai ser a Rename, como vai ser o formulário terapêutico nacional e como vão ser os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então,
Outra coisa que é muito importante, né, que o decreto 7508 determinou, olha como é que ele é importante. Quem tem direito a pegar o medicamento no SUS? Né? Isso é importante. Se eu consultei lá no médico privado, eu posso pegar a receita dele lá e lá buscar o medicamento? Né? Eu posso fazer isso? Então, isso aí tinha muita dúvida, né? Até hoje tem dúvida de municípios que atendem prescrições privadas, outros não atendem. Aí o médico que está no SUS receita um medicamento que não está na lista e aí o município também compra. Como é que isso funciona? Então o decreto 7508 trouxe o regramento relacionado a isso. Então como é que funciona? É cumulativo, então é e, não é ou. Então o usuário tem que estar assistido por ações de serviço de saúde do SUS. Então pronto. Então tem que ser ou o SUS está atendendo ou alguém que presta serviço para o SUS está atendendo. O medicamento tem que ter sido prescrito por um profissional no exercício das suas funções regulares, no SUS. Então, o profissional tem que estar dentro do SUS. Ou seja, se ele está no consultório privado dele e atende privadamente, não pode, enfim, não deveria ter acesso à assistência farmacêutica. E a prescrição tem que estar em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos ou a diretriz estadual, municipal de medicamentos. Então, ou seja, naquele caso que a gente falou, se o paciente chega com uma receita de olmesartana na farmácia, então, primeiro, essa pessoa foi atendida pelo SUS, no ação e serviço do SUS, o profissional que prescreveu está no exercício regular de suas funções no SUS e a prescrição está em conformidade com a relação nacional ou estadual ou municipal de medicamentos. Então, a gente vai responder essas três coisas para poder determinar se aquele medicamento pode ser dispensado pelo SUS ou não. E a dispensação ser ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS, né? Então, o que é outra coisa que ele complementa? Que os entes podem aumentar a lista. Então, ou seja, o município ele pode criar sua própria lista, não precisa ser baseada na RENAME. Ele pode criar a lista que interessa para ele de acordo com as necessidades epidemiológicas. O Estado também pode aumentar a sua lista, não precisa seguir a RENAME, né? Só que a gente vai ver no financiamento que existe uma trava, né? Mas aí, se o município quiser assumir, não tem problema.